Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo. Esses dias têm sido mais apertados para mim, não tenho gravado todo dia, mas sempre que possível passando aqui para deixar uma reflexão, para ajudar de alguma forma no nosso dia a dia. Dias tão difíceis no Brasil, tão tensos, tão densos, desafiadores, mas também importantes, porque nas crises pessoais ou coletivas é que nós mais crescemos e nós mais amadurecemos. E a reflexão de hoje é a partir de um pensamento do querido Dalai Lama, que a nossa amiga Érica Amaral de Carangola postou na rede social e eu achei maravilhoso. Érica, que sempre prestigia os nossos vídeos, nossas palestras, nossa reunião de segunda-feira na CEPAC, é uma companheirona, nosso abraço. Obrigado, Érica, pelo seu carinho para com a equipe aqui do SEC, do Canal Espírita Cristão. Bem, a frase, o pensamento, né? Não é uma frase só, é um pensamento do Dalai. Ele diz: pouco importa o julgamento dos outros. Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres humanos são tão contraditórios que é impossível atender às suas demandas para satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro. Então vejamos, né? Nesses dias tumultuados de eleições no Brasil, eu tenho recebido mensagens de muitos amigos dizendo assim: estou sendo tão criticado pelo meu voto, estou sendo tão atacada pelos meus familiares, estou sendo... Eu até brinquei outro dia com uma amiga, eu falei assim: se você está sendo muito atacada pelos seus amigos, tem que ficar bastante atenta em relação a esses amigos, né? Primeiro que a gente deveria conseguir dialogar sobre essas questões em clima de paz, de harmonia. Mas normalmente há muito ataque, há muito deboche, né? Há posturas que não são as ideais para o diálogo, né? A gente sente realmente saudade de um Brasil em que as pessoas dialogavam, né? Os adversários políticos sentavam em derredor de uma mesa para dialogar, para comungar ali dos ideais, divergir civilizadamente. Nesse momento isso não acontece e isso é muito ruim. Mas, voltando ao pensamento, nós não temos como esperar da humanidade, ainda distanciada da regeneração, o apoio para isso ou aquilo, para essa ou aquela postura nossa, né? Como que nós vamos esperar de um mundo, aí eu estou falando do planeta terrestre, da humanidade terrestre, que há 2 milênios crucificou Jesus de Nazaré? Então, a humanidade ainda caminha a passos lentos. Há muitos seres despertos, há muitas conquistas, né? Já há instituições muito nobres que procuram preservar o bem, a liberdade, o respeito. Há pessoas muito nobres, espíritos iluminados, encarnados, trabalhando para a iluminação das consciências, mas a humanidade ainda é muito contraditória. Então a gente olha a própria cristandade, né? O próprio cristianismo é cheio de contradições no que diz respeito às teologias, às posturas, às vivências. Não o evangelho de Jesus, esse é puro, né? Mas dentro da própria Bíblia, eu costumo dizer aos amigos, nos estudos, nós temos que olhar o Evangelho do Cristo, o que ele ensinou, porque todo o restante da Bíblia tem que passar pelo Evangelho. Porque se não passar pelo Evangelho, nós dizemos, né, juntamente com Caio Fábio, ele usa muito essa expressão, né, um líder aí do meio, não é mais do meio evangélico, não está tão incluso no meio, mas é uma representação do meio evangélico, um homem muito sábio. E ele diz que Jesus é a chave hermenêutica, né? Ou seja, é através de Jesus que nós temos que ler o restante da Bíblia, né? Porque tem coisas na Bíblia também que já passaram, era para outro tempo. O Antigo Testamento já foi superado em muita coisa. Aquilo que é lei de Deus, não, mas aquilo que é lei humana, sim. Então a humanidade é muito contraditória e se a gente for viver na expectativa de agradar a todos, né, de ser bonzinho,
uma grande desgraça na vida de muitos seres humanos é querer ser aquele bonzinho, né? Que todo mundo... Tem pessoa que não gosta de divergir, que não gosta... Porque quer aquela imagem, né? E ser bonzinho, entre aspas, esse bonzinho, não é atender à lei divina, né? Porque Jesus de Nazaré, que é o modelo e guia da humanidade, segundo os Espíritos, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, ele não foi bonzinho, né? Ele foi justo, ele foi amoroso, ele foi sábio, mas ele não ficou passando a mão na cabeça de fariseu, ele não ficou passando a mão na cabeça dos vendilhões do templo, ele foi inclusive severo, por sinal, com os fariseus que ele foi mais severo, né? Que eram aqueles religiosos vestidos de branco por fora e todo podridão por dentro. Ele acolheu os pecadores, né? Ele acolheu os ladrões, ele acolheu as meretrizes. Ele disse até para os fariseus que as meretrizes e os publicanos, né, as prostitutas e os cobradores de impostos, os precederiam no reino dos céus, quer dizer, entrariam primeiro. Então Jesus é aquele ser amoroso, mas também não tem a menor preocupação de agradar a todos. Então a gente tem o dever de ser fraterno, respeitoso, mas essa ilusão de ser bonzinho, de manter uma imagem que todo mundo admire, que todo mundo concorde, isso não é possível por conta das próprias contradições. Então não se pode esperar, né, a anuência do mundo inteiro, de todas as pessoas, e criar aquela imagem, né, de ser um ser que está concordando com tudo. Não é possível. Ou se segue o Evangelho, né, e se ensina ou não em muitas coisas, ou nós vamos estar sempre em sofrimento. Divaldo Franco diz, né, que a opinião dos outros tem o valor que a gente dá. Então por que a gente vai achar que alguém que nos criticou, por que a gente vai permitir que isso nos afete profundamente? É uma opinião, é um ponto de vista que deve ser respeitado, mas não acatado, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Por exemplo, um grande equívoco que a gente vê no país nesse momento, a questão da esquerda e da direita, a demonização da esquerda, né? Quem é de esquerda não é de Deus, quem é da direita é de Deus. Onde saiu essa loucura? Isso é uma grande loucura, é falta de conhecimento. Porque não tem sistema humano nenhum, nem comunismo, capitalismo, socialismo, que assambarque em plenitude o Evangelho. O Evangelho transcende todos os sistemas. Se eu for observar, eu sou a favor de um Estado que interfira no social, que ajude os pobres. Eu sou a favor dos direitos humanos. Então, nesse momento, eu pendo para algumas pautas da esquerda. Mas eu não sou a favor do aborto indiscriminado, né? Então, quer dizer, eu não me encaixo plenamente neste ou naquele sistema. Então, quem se utiliza disso também, ou não tem conhecimento, ou quer manipular os outros, né? Eu sou a favor dos direitos humanos, eu sou a favor das cotas nas universidades, eu sou a favor do Estado auxiliando e organizando a sociedade, sou a favor. Então, eu seria esquerdista e nenhum problema. De onde tiraram isso? Eu já vi gente dizendo que lá na Bíblia fala os da direita e os da esquerda, e que os da esquerda serão os condenados, né? Os da direita, segundo o Apocalipse e tal. Sim, mas não tem nada a ver com essa questão de esquerda, direita política. A gente vive tanta ignorância, ouve tanta coisa, lê tanta coisa, né? Por sinal, lá se fala que tive fome, os da direita, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e me visitaste. Então, quer dizer, é uma pauta de acolhimento, de fraternidade. Então, não tentemos encaixar esses sistemas humanos, nenhum deles, dizer, esse aqui se encaixa totalmente com o Evangelho, porque ainda não há na Terra nenhum sistema, nenhuma conjectura. Há tentativas, há elementos da direita que estão em sintonia com o Evangelho, há elementos da esquerda que estão em sintonia com o Evangelho. Então, como é que nesse jogo de opiniões nós vamos querer agradar a todos, né?
E, por sinal, a terra ainda carece muito do Evangelho, da fraternidade, da paz, da mansuetude. Então, o cristão, né, seja católico, evangélico, espírita, qualquer indivíduo que siga, que tenha como roteiro o Evangelho, ele tem que se desapegar das opiniões, porque senão ele vai servir a muitos e não vai servir a Deus, né? E isso é maturidade espiritual. O ser maduro, ele não fica à mercê. Pode até gerar um desconforto, mas ele procura a consciência. Então, ser autêntico e verdadeiro, como diz o Dalai. Ok? Reflitamos sobre isso. Não podemos permitir que pessoas, que as críticas interfiram. Nós devemos ouvir todo mundo, analisar tudo, dialogar quando é possível dialogar, passar pelo crivo da razão, da nossa possibilidade de interpretação. Porque se houver sinceridade, autenticidade, verdade, boa intenção de nossa parte, está tudo certo, ok? Então, sigamos aí construindo o diálogo, como dizia Santo Agostinho, que na diferença haja diversidade, que na semelhança haja unidade, mas que em tudo haja caridade. Difícil essa proposta, né? Tão maravilhosa, ainda desafiadora para todos nós, ok? E nos preservemos daqueles que tentam nos ferir, porque esse é um momento delicado e a gente tem que se preservar também, não ferir a ninguém, né? E se preservar. Deixa aí o seu comentário. Passamos de 5.000 inscritos, uma alegria para nós, uma conquista. Quero ouvir o que você achou desse vídeo, discordou, concordou, compartilhe, siga o canal, se inscreva, bate o dedão aí nesse botão vermelho. E o comentário é muito importante, deixa, ainda que seja um joinha, alguma coisa, um coraçãozinho, isso ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas. Precisamos de paz, precisamos de respeito às diferenças, precisamos de um entendimento mais dilatado e precisamos de humildade para saber ouvir. Muita paz.